Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Tete a Tete, o podcast da Vila. Eu sou o Wagner. Eu sou a Mariane e estamos aqui com uma convidada que é, assim, multifuncional. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência de vida dela, então não sai daí. Bom, aqui na mesa com a gente não pode faltar Pastor Carlos, dá um oi aí pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês e hoje vai ser um dia muito bacana. Aguarda aí. E estamos aqui com Natália Leite, nossa convidada especial de hoje, quem nós vamos entrevistar. Estamos muito felizes com a presença da Natália, convidada especial do Pastor Carlos, que conhece. O Pastor Carlos fez uma apresentação sua aí. A gente já viu que você tem um currículo aí de dar inveja, né? Sim. Pastor, apresenta a Natália, que eu acho que você é a melhor pessoa aqui da mesa. Natália, acho que ela se auto-apresenta, né? Já é conhecida nas redes sociais. Ela tem uns cortes dela que são bem famosos, mas ela é uma excelente professora, psicóloga, mãe da Valentina. Que mais? Esposa. Tem mais coisa aí. Pastora. Nós vamos ter um podcast só falando sobre o ministério dela, sobre essa ação entre a psicologia e o ministério, mas nesse a gente vai estar falando um pouco sobre a vida dela, que é uma vida bem empolgante, né? Bem, vamos colocar assim. Antes de começar, a gente já estava aqui compartilhando algumas coisas e a gente viu que a vida dela quase não acontece nada. Bem tranquilo. Pode falar um pouquinho sobre você, Natália. Muito bom ter você com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que compartilhar sobre as nossas vidas é compartilhar sobre um Deus que faz todas as coisas, né? Que coloca a gente no propósito correto, da maneira correta. E compartilhar no corpo de Cristo, né? Quebrar barreiras no corpo de Cristo, eu acho que é parte essencial desse processo, né? Nós não somos nada isolados. Um corpo depende, né? Sim. De cada um, né? Dos itens, enfim. Bom, sou Natália. Vou fazer 40 anos. Sou psicóloga, sou docente universitária. Tenho o processo, né? De aconselhamento psicológico pastoral, além do pastoreio. Ou seja, a gente cuida, né? Tem esse vínculo de cuidar de pastores, cuidar do corpo de Cristo. É um vínculo específico da psicologia que consegue unir a questão emocional, a questão racional, com a questão da fé, entendendo o quanto Deus cuida das emoções. Ele jamais faria algo que ele não tivesse possibilidade de cuidar e descolasse isso de uma realidade que ele mesmo preparou para a gente. Sou mãe de uma menininha de 6 anos, que é o amor da minha vida, que não nasceu de mim, ela nasceu pra mim. E tem muita coisa para compartilhar. Bom, pra gente começar, eu queria saber, nessa trajetória toda, em todas essas funções, o que surgiu primeiro? Você virou primeiro psicóloga, você virou primeiro esposa, o que surgiu? Fala um pouco da trajetória, assim. Tá. Eu acho que primeiro, antes de qualquer coisa, eu tive que me encontrar, né? Eu tive que virar eu, né? Uhum. Eu nasci num lar cristão, mas isso não garante pra gente, em nenhum momento, um caminho certo, correto, não te dá acesso se você não vai buscando os caminhos e o propósito que o Senhor colocou na tua vida. E sempre tive essa questão ministerial muito presente. A primeira vez que eu ministrei a palavra, eu tinha 7 anos de idade, num congresso de criança. Com 11 anos, eu já era líder do Ministério de Música da igreja. Então, assim, sempre a igreja foi parte de quem... é parte de quem eu sou. Eu não vivo sem esse movimento. Uhum. Né? Só que, assim, a gente tinha um universo, era completamente diferente. 40, 25 anos atrás, o evangelho era completamente diferente. Então, essa questão de viver o chamado e viver o propósito era descolado, por exemplo, da questão profissional. Né? A relevância, você tinha uma cisão, né? Uma separação. Então, quando eu me formei no ensino médio, meu avô falou assim, tá, então você entra no processo administrativo e você vai trabalhar comigo na empresa. Tá, me formei, né, na parte administrativa, olha só. Ele tem mais uma função, gente. Fiz pelo Senac a especialização em crédito e cobrança,
né? Igualzinho. Olha, eu amo que eu falo. Mentira. Caminhos distintos. Aí, só que chegou um momento que eu tava completamente fora do propósito. Eu tava assim, eu virei uma pedra, né? De gelo. Eu exercia o meu chamado ministerial e nisso namorei, noivei, casei. Só que eu era uma pessoa incompleta. Totalmente incompleta. E eu não entendia de onde vinha essa incompletude. Porque é como se fosse assim, eu tava fazendo tudo certo, sabe? Quando você fala assim, Deus, eu tô trabalhando, eu governo bem a minha casa, agora eu tô casada, agora... O que tá faltando? Até que um dia o meu marido olhou e falou assim, tá faltando seu propósito, tá faltando... Não é você. Você não está vinculado a um processo de estar atrás de um computador cuidando de finanças. Né? E aí ele falou isso, era quase meia-noite, eu estava dentro da empresa, né? Que o meu avô dirigia, agora meu avô está com o senhor já, que o meu avô dirigia. E aí, nesse processo, eu falei assim, tá, e agora? O que eu faço? Ele falou, ele usou essa expressão, ele falou assim, você vai parar de trabalhar, assim, você vai voltar a estudar. Aí ele brinca, eu banco você e eu tenho certeza que o teu chamado vai te levar e daqui a pouco você vai me bancar. Ele brincava, né? Não. Ele acabou exercendo o chamado, ele tá exercendo junto. Mas daí eu tive que me despedir de mim, de todo você meu teve orgulho. Que sair de um conforto ali, de uma zona de conforto. Totalmente, porque desde os 18 anos trabalhando, desde os 18 anos... Assim, não pedia, né? É o famoso não pedir dinheiro pra ninguém, ter a minha vida, ter o meu carro, ter a minha... Mas não era eu. E outra coisa é que, assim, pelo que você tá contando, tava tudo dando certo. Não é que, assim, você tava numa situação errada e você teve que sair. Não, tava tudo certo, tava conseguindo trabalhar de boa. Só que, ao mesmo tempo, tava tudo errado aqui dentro. Eu tava completamente... Eu tinha um oco, assim. Um oco. Que era como se fosse, assim, passava segunda a sexta, sábado e domingo atropelava. Segunda a sexta, sábado e domingo atropelava. E aí eu lembro quando eu entrei, assim, na universidade, que eu sentei... de novo, na psicologia, que eu olhei, eu lembro da primeira aula, eu lembro da roupa que eu tava, eu lembro de tudo. E eu olhar e falar assim, é aqui. Só que até chegar esse aqui, até me formar, foi uma desconstrução completa, né? Deus, ele vai fazendo exatamente isso aqui. Ele foi quebrando completamente meu orgulho em várias áreas para eu conseguir entender que o propósito era o que me guiava. E aí, quando eu me formo, em menos de um mês eu já estava atuando, só que daí esse processo ministerial foi tomando um corpo, assim. Eu acho que até na faculdade, assim, as coisas foram sendo tecidas pelo próprio Deus, assim. Aí eu tô aqui agora. Uma coisa interessante, você falou da questão da desconstrução na faculdade, é que às vezes as pessoas têm a impressão de que quando você entra na faculdade, você não consegue encontrar Deus dentro dos arranjos da ciência. Eu tive talvez uma experiência diferente, né? Você começa a conhecer, você fala assim, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está trabalhando. Ele trabalhou esse processo. Exato. No caso da psicologia, esse processo emocional vem dele. Não é uma coisa que faltou o cuidado dele ou que está fora do controle dele. É algo muito interessante. Eu lembro que eu tive essa experiência, assim, muito específica no segundo semestre da faculdade. Eu lembro que eu estava naquela parte de neuroanatomia, né? Que o Carlos sabe como é complexo, né? Você entender aquela questão neurológica, enfim. E eu olhava para aquilo e, ao mesmo tempo, falando de psicologia social. E aí tinha aquela voz, aquela militância dizendo, olha, a fé não tem nada a ver com isso. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E eu falava, Deus, eu tô aqui, o Senhor me tira e eu tô aqui e eu vou viver esse dilema aqui. E eu lembro que eu fiz uma oração numa aula. Eu falei, me ajuda a te encontrar. Porque eu não tô te achando aqui. Ou seja, eu me lancei naquilo, estava completa, só que no caminho eu ainda tive compassos, assim, que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu lembro que eu estava numa aula de neuro, e uma professora que não era nem psicóloga, é uma bióloga, ela virou e falou assim, você sabe qual é o único sentimento que a gente não consegue explicar na completude, na exatidão, humanamente falando? Aí ficou todo mundo assim, o amor. Aí ela começou a falar sobre amor. Ela falou assim, quem ama de verdade, e aquele que se doa em amor de verdade, nunca vai saber o real motivo. A partir do momento que você ama porque o fulano é assim, 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 não é amor. É o quê? Aí todo mundo é interesse. E ela começou a falar.
E ela juntou isso com todas as reações corpóreas do amor. Aí ela falava assim, não dá para explicar o amor. Aí eu só escutei o Espírito Santo falando assim, Deus é. Uau. Pronto, você me encontrou, fica tranquila. Tem coisas que você não vai conseguir explicar humanamente falando, mas eu vou te ajudar. E ali eu que legal. respirei e foi uma experiência que eu tive com Deus, assim, que eu tive que sair da sala para chorar. Porque eu escutei o Espírito Santo falando comigo. Pronto, ele é o amor, ele tá aqui, tá tudo bem. E aí acabou o dilema. No ambiente de universidade tem muito isso, né? Das pessoas ali tentando, de alguma forma, descredibilizar a fé totalmente, né? Fazendo você engolir uma ciência que não tem nada a ver com Deus. Mas Deus... Você só entende a ciência depois que você começa a ter um relacionamento com Deus. Exato. Quanto mais você estuda a ciência, mais você vê Deus em tudo. Exatamente. Né? Na natureza, em tudo que acontece. E porque eu fiz faculdade de biologia, né? Então era uma coisa que também aparecia muito, pessoal lá, ai, como que as coisas surgiram, como tudo foi feito. E aí o pessoal às vezes tenta de todas as formas, de todas as maneiras, tirar Deus daquilo, sendo que sem Deus nada faz sentido. Não tem como. E uma pergunta que eu queria fazer também, você comentou muito sobre essa parte da vida profissional, né? E você também comentou que com 11 anos já liderava, né, o ministério da igreja e tal. Nessa parte ministerial, desde criança você já tinha certeza, assim, porque hoje você é pastora, né? Nessa parte igreja, desde criança você é pastora? Você já era uma pastorinha? Ou também teve esses altos e baixos? Não, mais forte que eu. Sempre foi. Lógico que a gente tem os períodos de debates internos, a gente tem um período que a gente... Eu falo, às vezes eu falo, a pessoa, eu me desviei, fiquei 3 anos. Eu falo, gente, eu acho que eu fiquei 1 mês, né? Eu me desviei durante 3 minutos. Exato. Eu fui um domingo pra igreja desviado. Eu lembro de uma Copa do Mundo, gente, que eu fui num barzinho em Mogi, assim, e que eu olhava e falava, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu liguei pros meus pais e falei assim, passa pra me pegar, porque eu quero ir na igreja. Ele falou, mas você não tá com seus amigos? Fica aí. Ele falou, vai. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não consegui. Alguém me salva. Sai daqui. Esses 3 minutos de me desviar, assim. Mas isso não impede que a gente tenha, né, demandas internas, né, de questionamentos, né? Porque a gente que nasce na igreja e que vem de família cristã, você vai passando por vários departamentos da igreja, né? Eu vim de uma igreja, eu nasci na igreja do Evangelho Quadrangular e lá a gente fazia um pouco de cada coisa. Então, você passa pelo grupo de crianças, grupo de jovens, não sei o quê, de adolescente, de filho de pastor, ou de não sei o quê. Então, você vai exercendo muita coisa, só que fica um acúmulo de função que você fala assim, tá, eu sou da igreja, mas o que eu sou? Eu acho que todo mundo, né, aí de forma geral, falando da psicologia, enfim, quando você chega na fase da adolescência e da juventude, eu falo que todo mundo passa por uma fase que é uma fase de embate interno, que eu falo que é um buraco negro, porque você não é adulto o suficiente para se impostar em relação, por exemplo, a algumas decisões. Você tá na sua casa e seus pais estão falando alguma coisa da igreja. Você não pode chegar e falar assim, vamos fazer isso, isso, isso? Aí, às vezes, os pais olham e falam, mas você é muito novo para falar isso. Mas algumas coisas, você já não é criança e você tem que dar o exemplo. Então, viver isso já é um conflito. E aí, você junta isso, você estar na igreja o tempo inteiro e tem que fazer tudo. E aí, você fica meio que dançando, igual um João Bobo, assim, né? Todo adolescente jovem passa por isso. Não tem jeito. Então, às vezes, você pega algumas demandas, hoje em dia, com essa questão tecnológica tal, tá muito presente, de adolescentes querem fugir dessa realidade, né? Só que a semente sempre está lá. E é uma semente que muitas vezes é silenciosa. Ela não é barulhenta. A semente está lá germinando. Então, eu falo que, por mais que se tenha a confusão, o caos de um processo acontecendo fora, eu sempre aconselho pais, nunca esqueça que você está cuidando de uma semente silenciosa por dentro. E ela vai brotar algum dia. E aí brotou em mim, não tem jeito. Outro dia eu tinha visto um negócio sobre adolescência que eu achei muito bacana. Que era assim, um adolescente, ele vive toda essa confusão porque ele quer tomar atitudes que um adulto toma, mas ele quer ser cobrado de um jeito que uma criança é cobrada. Exatamente. Né? Então tem todo esse conflito de... mas se você... ele quer, por exemplo, um adolescente ele quer namorar, mas ele não quer ter as responsabilidades que um namoro realmente traz. Exatamente. Né? E aí tem todo esse conflito. Achei bem legal. Eu tava vendo um podcast sobre adolescência.
E você conheceu o seu marido na igreja? Na igreja. Foi na igreja? Foi na igreja. Ele é um pouco mais velho, um pouco bem mais velho. E eu lembro que eu estava num culto de oração. E aí eu tinha descido assim, aí um amigo nosso, que era filho do pastor na igreja, ele veio, ele desceu, ele olhou e falou assim, tem um psicólogo que tá chegando aqui. E ele é seu marido. Quantos anos você tinha? 22, 21 para 22 anos. E aí eu olhei assim, ele é a pessoa que Deus reservou para você. Gente, mas eu só te entrego acho que isso. todo jovem que queria isso, né? Deus só me mostra quem é. E aí eu olhei e falei, maluco, sabe que você vira assim? Você continua aqui, aí daqui a pouco eu olho pra trás e eu vejo. Só que nisso, o Emílio é 14 anos mais velho que eu, né? E ele já era professor, já era formado e tal. E aí todo mundo, assim, um monte de aluna conhecia ele. Eu lembro que ele chegou na igreja, assim, um monte de aluna conhecia ele. Ah, professor, isso aqui. Eu ainda olhei assim, eu falei... Não, né? Isso foi no dia 30 de novembro. Dia 7 de janeiro a gente estava namorando. Na outro ano ele me pediu em casamento. E em maio a gente casou. Olha. Muito rápido. Gente. Era pra acontecer. Não teve nenhum pingo de dúvida. Assim. Uhum. A gente namorou, noivou e casou no Senhor. Assim, foi algo que... O processo de conversão dele foi algo muito lindo. Porque esse dia ele estava saindo da casa dele para ir num barzinho. Deus falou para ele, vai na igreja do Cássio. E ele escutou. E aí ele entrou na igreja errada, ele entrou numa Deus e Amor ainda, né? E aí ele olhou e falou assim, bom, o Cássio não tá aqui, né? Aí ligou para ele, aí foi onde o Cássio, né, que esse amigo nosso, ele ligou o telefone, ele falou que ele ouviu, fala com a Natália. E aí ele foi e falou no meu ouvido, tudo isso acontecendo, assim, no meio do culto. E aí foi muito rápido. A gente tá junto aí já há alguns anos. Eu tenho percebido que as coisas acontecem meio que de uma maneira sobrenatural contigo, né? Como é que você trabalha aí essa questão dentro do seu pastoreio, dentro do ouvir Deus e ao mesmo tempo ouvir a questão do dia a dia? Você é uma professora e como é que vai andando no meio desse caminho? Se tem uma coisa que eu entendi na minha vida que demora muito para acontecer de repente. Eu acho que a gente sempre tem que estar preparado para os movimentos sobrenaturais que o Senhor ele vai colocando. Porque esses movimentos não necessariamente são movimentos aos olhos humanos positivos, né? Como a gente estava comentando, assim, você está aplicando uma prova, de repente você chega em casa e seu marido infarta na tua frente. Foi o que aconteceu comigo. Mas para que aconteça alguma coisa, né? Para que o Senhor coloque você no caminho que ele precisa, às vezes ele precisa criar ambientes. Então, a gente sempre tem que estar preparado para esse ambiente. Mas não necessariamente é um ambiente seguro. E até ouso dizer que não há ambientes seguros. Porque a gente vive uma luta constante entre carne e espírito. Né? Então, viver com Deus é viver perigosamente. É o tempo inteiro. E quando você se lança, você já sabe que aquilo que embasa toda a sua vida é a fé. E a fé... ela é a prova daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera. Então, viver é um constante esperar e confiar, esperar e confiar. Então, a partir do momento que a natureza humana entra nisso, é por isso que a gente bagunça as situações. Mas a esperança e a confiança que não nos deixa confundidos. As coisas já estão tudo certinho, a gente que vem... E bagunça tudo. Então, se tem alguma coisa errada, você precisa ponderar. Peraí, é consequência de algo que eu fiz? Ou é um ambiente a ser preparado? Eu entendo que é assim que a gente vai vivendo. E a partir desse momento, você consegue muito bem ser suscetível a quando é uma consequência, você tem que aprender alguma coisa. Mas quando é algo que está sendo preparado, você precisa estar disposto a se abrir a isso. Isso aconteceu agora na sua nova empreitada, né? Com seu esposo. Você estava comentando com a gente sobre a questão da igreja, como que Deus trabalhou isso com vocês agora nesse seu pastoreio junto com o Emílio. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu acho que, assim, entender a questão do chamado ministerial, a gente sempre entendeu. Sempre tinha alguma coisa, né? A gente fala em casa que a gente é igrejeiro, né? E igrejeiro, não importa se você está lavando o banheiro ou se você está ministrando a palavra. Você precisa estar servindo. É aquilo que alimenta você.
E aí, de repente, nós recebemos um direcionamento, assim, a gente já tinha isso, já tinha ordenação, já estava separado ao ministério, mas a gente recebeu, assim, um start, assim, de um movimento novo que estava sendo gerado em nós. E eu acho que, eu sempre falo, independente das pessoas acreditarem ou não na questão da palavra revelada, existem palavras de conhecimento, existem profetas na Terra que vão ainda, que ainda são sérios, né, nesse movimento. E isso aconteceu com a gente. E eu acho que para acontecer e para que a gente entendesse que era ele, Deus precisou ser muito detalhista. E aí ele traz um pastor de Votuporanga, eu acho que é 7h30 daqui. Nunca tinha ouvido falar dele na minha vida. Eu estava na igreja, o Emílio estava na cozinha, assim, e ele ministrando aqui. E o Emílio cozinhando para ele, porque o Emílio, além de tudo, ele cozinha muito bem. E ele estava cozinhando para ele. E eu na parte do fundo da igreja, cuidando que era uma conferência, cuidando da loja, assim, tal. Então, a gente não estava na frente, a gente não estava nada. A única coisa que eu tinha feito foi ministrar a palavra de oferta naquele dia. Tá. Aí eu saio. De repente, eu vou e passo a mão na cabeça, assim, que estava acontecendo um mover. Sabe quando você fica, ai, Deus, você faz assim. Daqui a pouco, ele aponta lá do fundo. Ele fala, você com a mão na cabeça. O céu te viu, vem aqui. Aí eu falei, tá bom. Cadê seu marido? Eu não tinha visto o homem direito. Cadê o seu marido? Né? Aí você já tá fala. Cozinhando. Tá cozinhando pra você lá no fundo. Eu tenho até esse vídeo, eu vou mandar pra você, gente. Aí ele começa a falar. E aí ele começa a falar de coisas que só eu e o Emílio sabia. Ele começa falando, quem te vê sorrindo desse jeito não sabe o quanto você já chorou. E aí ele começa a falar de toda a minha trajetória, todas as minhas os processos internos que eu vivi, e uma frase que eu só tinha falado para o Emílio, que num momento de muita aflição minha, que foi exatamente aquela virada de chave, eu falei para Deus, do mesmo jeito que o Senhor cuidou do meu coração, eu vou me formar para cuidar do coração de pessoas. Eu falei para o Senhor e falei para o Emílio, e ele usou essa frase. E aí ele vira e fala assim, e Deus está mandando dizer, avisa para a doutora Natália, que ela é doutora e pastora, ele me chamou pelo nome. Olha. E aí ele vai e fala assim, e você, Emílio? Ele não conhecia, não tinha condições. E aí a gente conhece, agora, lógico, a gente acompanha ele, mas ele falou, isso não acontece comigo. Então, assim, foram 9 minutos e pouco de revelação de toda a nossa vida. E aí eles falaram, acabou o tempo da dúvida. Vocês foram chamados para isso, para cuidar de vida, para pastorear pessoas, para cuidar de emoções. E ele foi desenhando todo o processo. Então, precisou ser muito detalhista. Porque quando a gente caminha muito tempo com Deus, não é que a gente fica cético, mas a impressão que dá é que a gente já ouviu de tudo, já falou de tudo, já viu. Tudo já foi revelado. Todos os três que te digo já aconteceram e você já viu. Mas Deus te chama pelo nome. Incrível, né? Muito forte. Eu vou mandar para ele chamou eu e o Emílio pelo nome. E ali, gente, é uma voz assim que eu caí naquele momento. Eu literalmente fiz assim. Quando eu escutei essa voz... Incrível. Eu ia te perguntar que você exerce o papel de liderança, né? Tanto assim na sala de aula, né? Na faculdade, quanto na igreja e tudo. Por você ser mulher, você enfrenta alguma dificuldade no sentido de ser, às vezes, descredibilizada? Só pelo fato de ser mulher mesmo, né? Sim. A gente... mulher, infelizmente, né? Ela enfrenta isso na sociedade de forma geral. Mas eu falo que... Para a glória de Deus, eu tenho um marido que me impulsiona muito. E, ao mesmo tempo, eu entendo também o meu papel de impulsioná-lo. Então, eu acho que quando a mulher ela encontra esse equilíbrio, esse meio termo de você... O mundo está dizendo que você pode ir para frente demais. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo mundo que está te falando para ir para frente, para se descolar de uma realidade, por exemplo, de submissão, de uma missão em paralela, é o mesmo mundo que vai parar você. Na comparação, que vai parar você na questão de um padrão imposto na sociedade. Então, eu acho que a chave é você entender quem você é. É o que eu sempre falo, se você é uma boleira, seja a melhor boleira. Se você é uma psicóloga, seja a melhor. Se você é uma pastora, seja a melhor, mas não a melhor para o externo. Seja a melhor para dentro. Porque quando você tem convicção de quem você é, ninguém te para fora. Porque você sabe quem você é de dentro para fora. E enquanto eu era a
apenas uma pessoa com uma formação acadêmica e vivia um universo financeiro, eu não sabia quem eu era. Então, eu era muito vítima desse processo de comparação. Quando eu entendi quem eu era de verdade, de dentro para fora, as coisas vêm, mas sempre a gente traz à memória aquilo que dá esperança pra gente, né? Quem eu sou? Qual o lugar que Deus me chamou? Que é um lugar que eu vou enfrentar, muitas vezes, comparação? Vou, mas o meu chamado é diferente do chamado da fulano, que é diferente do ciclano, que é diferente do beltrano. Então, é você. É de dentro para fora. Eu acho que entender a sua identidade te preserva de muitas coisas. Né? Eu acho que é isso que vai movimentando a gente. E um grande problema é que, às vezes, as pessoas podem passar, tanto a nível de igreja, profissionalmente, a vida inteira e não descobrirem que bastava elas se conhecer a si própria e conhecer o Deus que elas têm, né? Eu acho que é muito interessante. Porque isso impulsiona a pessoa e, além de impulsionar a pessoa, faz ela ter um sentido na vida, né? Isso é uma coisa bem bacana. O sentido, ele vem, quando a gente conhece ao Senhor, o sentido da nossa vida, ele está vinculado a entrar no propósito que ele tem. Não tem jeito. É aquilo que eu falei, é viver perigosamente. Não tem jeito. Porque não é um propósito natural, não é uma carreira, não é um plano de carreira, não é... A gente tem que seguir, né, como a palavra fala, a carreira que nos é proposta. Mas muitas vezes a gente precisa entender que essa proposta, ela não vem pronta, não é um planejamento que você faz, que você desenha, que os riscos são calculados. Não são. Mas existe um Deus que já está no nosso futuro. E que, às vezes, até frustra a nossa intenção, né? Tem intenções... Às vezes não. O tempo todo. É importante que isso aconteça, porque às vezes a gente desenha um quadro no qual não era pra gente estar nele. A gente cria uma história que não é a nossa história. E Deus já tinha tudo ali no caminho detalhado. Exatamente. E a gente às vezes não percebe. Falaram já pra mim que eu seria uma ótima jornalista, já falaram pra mim que a carreira ministerial era uma loucura. Já falaram pra mim que, como é que você não ficou rica ainda com a psicologia? Você é uma ótima psicóloga. Mas o meu tesouro... Psicólogo não fica rico, é isso? Não. Gente, ó, pra vocês entenderem, né? Pastor Carlos é aluno de psicologia e hoje ele tá desfazendo a matrícula da faculdade. Deus te destrói sonhos? Não, pois é basicamente isso. É você entender que viver o seu chamado não te dá garantia de nada a não ser da vida eterna. Glória a Deus. Que é o mais importante. Graças a Deus. Ô, Natália, e uma coisa assim, que a gente tá falando então sobre descobrir chamado, né? E aí fica claro pra mim, me corrija se eu estiver errado, mas que você tem como amor de vida, assim, cuidar de pessoas. Totalmente. Né? Então, você não tinha encontrado isso na administração, mas você encontrou isso na psicologia. Exato. Né? E aí o pastor estava comentando com a gente que na igreja vocês também têm um ministério, né, desse tipo. E eu queria que você falasse um pouco como funciona esse ministério, porque é muito legal. Né? Porque a gente aqui, membro de igreja, a gente tem um pastor Carlos. Qualquer coisa que acontece... Opa, pastor Carlos. E quando a gente estava fazendo o seminário aqui na igreja, o pastor Carlos ele ministrou uma aula para a gente sobre esse aconselhamento, cuidado, né, pastor? E foi uma aula muito interessante e surgiu dúvidas desse tipo. Tá, mas e quando o pastor está com problema? Ele vai procurar quem? Né? Então, como que funciona esse ministério lá na igreja de vocês, de ter esse cuidado com quem cuida? Né? Foi essa frase que o pastor usou. É isso mesmo, cuidar de quem cuida. Eu acredito que, infelizmente, na nossa história, na história do cristianismo, quem cuida foi colocado num pedestal de não ser tocado por nada. E quando é tocado, ele não pode reclamar, porque senão ele está reclamando do chamado dele. E se ele está reclamando do chamado dele, ele não é digno desse chamado. Aí muitos pesos vão sendo colocados, né, na vida. E tem um instituto nos Estados Unidos chamado Instituto Francis Schaeffer, que ele é separado só para cuidar de pastores. E eles têm vários censos, assim. E um dos dados que me chama muito a atenção desse instituto, que 70% dos pastores, na última pesquisa que eles fizeram, 70% dos pastores que foram entrevistados não se sentem capazes de cuidar de si. 70%. 90% tem uma carga acima de 75 horas de trabalho semanais práticas, fora o cognitivo. Você respondeu essa pesquisa? Eu usei esse texto em nenhum trabalho. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de pessoas que foram criadas para serem máquinas? Espera aí. Né? O Deus que
envia Jesus e que dá um modelo de liderança baseado num Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que se demonstrou. Ele continuava sendo Deus, mas ele se demonstrava nas suas emoções, nos seus conflitos. É um Deus que, então, agora, Jesus morreu e agora virou todo mundo super-homem. Né? Não é. Essa não é uma realidade. Mas, infelizmente, a gente tem uma cultura que, do mesmo jeito como a Mari falou, ela coloca a mulher no estado de comparação, e no estado, às vezes, até preconceituoso, coloca o pastor, a pastora, o líder, nesse estágio de semideus, e não existe isso. Nós somos seres humanos dotados de uma alma que precisa ser cuidada. Nós temos necessidades fisiológicas, nós temos necessidades materiais, nós brigamos em casa. A nossa vida não é um mar de rosas. E quem cuida deles? E aí é onde eu creio que Deus levanta pessoas com essa capacitação e esse chamado, porque não é um chamado fácil. É um chamado que você tem que se desconstruir o tempo inteiro. Porque você ouve coisas de pessoas que são as mesmas pessoas que estão pastoreando você. Uhum. E aí você se coloca naquele lugar, se a gente se colocar naquele lugar de não sei o que frágilzinha, que ovelhinha, que eu preciso ser cuidado. E você ouve isso dele, você fala, mas ele não consegue cuidar de mim, então. Ele não tá conseguindo cuidar nem dele. Mas tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Né? Existe um Deus, né, que é amor a todos e que se mostra a todos e que entende a necessidade de todos, que única e exclusivamente constitui uns para algumas tarefas e outros para outros. E aqueles que lideram têm uma incumbência maior? Tem, mas ao mesmo tempo precisam ser cuidados de uma forma mais efetiva. É verdade. E aí se tem um emocional, né, nesse meio tempo que precisou ser entendido por um viés também bíblico, porque ali na Bíblia são pessoas que tinham emoções, que tinham pensamentos, que alguns pensamentos eram funcionais, alguns não, mas que muitas vezes são colocados como pessoas completamente diferentes de nós. Mas se a gente for, por exemplo, parar e pensar nos discípulos que caminhavam com Jesus, se a gente for traçar um perfil de cada um deles, gente, quem eles eram? Humanamente falando, quem eles eram? Como era o emocional? Como era o emocional de Pedro? Completamente descompensado. Ele pegou uma espada e ele cortou ele pro soldado, né? E aí Jesus teve que consertar a lambança. Uhum. Como era esse emocional? Quantos Pedros a gente tem no meio da igreja? O que ele queria quando ele foi cortar a orelha, se não cortar a cabeça? Exatamente. É que ele pegou assim Onde deu? Ele queria matar. Porque o soldado deu uma... Exatamente. O soldado foi rápido. E esse mesmo Pedro que tem esse processo reativo, Jesus olha para ele e fala, você me ama? Ele tinha cortado a orelha. Né? Se fosse qualquer outra pessoa, como eu te amo? Mas isso quebra Pedro por dentro. Por quê? Porque é um processo de dentro para fora. Uhum. Então, o aconselhamento psicológico e pastoral, ele visa isso, esse cuidado integral e o entendimento que não é porque você exerce um ministério que esse ministério precisa engolir o seu emocional e que te faz alheio ao cuidado de Deus. Porque você só dá aquilo que você tem. Você só cuida porque você é cuidado. Você só ama porque você é amado. Mas existem muitos pastores e muitos líderes que não se sentem mais amados. E, infelizmente, essa é uma realidade. É uma realidade no Brasil, na Exato. verdade, muito latente. Exato. Existem muitos pastores que brigam, por exemplo, em casa, e aí bota a dor no bolso, vai resolver um conflito conjugal e volta e vai dormir. Uhum. E não resolve o seu. Aí existe um Deus lá que fala assim, não, Deus, deixa eu botar uma galerinha que vai cuidar disso. E aí a gente vem enquanto, para a glória de Deus, assim, não é por nós, mas é para Deus sendo referência, assim, não aqui só no entorno, mas a gente atende pastores, né, do Brasil inteiro. E agora fora do Brasil, né, tô atendendo pastores na Alemanha, também pastores e missionários que falaram, chega, a gente precisa ser cuidado. A gente precisa entender isso. E aí a gente começa a perceber que os processos emocionais e as demandas disfuncionais também estão no meio da igreja, né? E que foram descoladas disso. E a gente está lutando aí, não é para... então agora todo cristão tem problema mental. Não, todo cristão é gente.
tem uma mente. Todo pastor também é gente e tem uma mente. E esse cuidado vai sendo desenvolvido. A gente tem projetos paralelos, né? Que são os projetos do consultório, que a gente atua. Nós fazemos alguns seminários, cuidamos de pessoas. Eu e o Emílio, nós temos um livro escrito, né, de um projeto de uma igreja que a gente participava anteriormente, que lá a gente atendeu praticamente 500 pessoas, né, ajudando-as a lidar com as questões de emoções. Então, nós descrevemos ali um método, né, cuidando só sobre pensamentos, sobre fazer um detox das suas emoções, sobre tomar cuidado com os relacionamentos, sobre a questão de identidade. Então, nós temos 9 lições ali, e agora, vocês estão sabendo, eu assinei com a editora Autor da Fé, eu estou escrevendo um livro. Ai, que legal. Sobre essa demanda, esse cuidado do cristão com as emoções. E daqui a alguns meses ele está aí presente. E aí a gente tem os cuidados de aconselhamento na igreja, e a gente tem com os outros pastores, e a gente tem o nosso... Aí você vem falar com a gente aqui do livro. Com certeza. Lançamento. E daí escritora também. Uma coisa bem interessante que você falou é sobre a questão da abertura que os pastores estão dando quanto a essa questão de tratar das emoções. Sim. Mas ainda é muito restrita no Brasil, né? Nós fizemos um trabalho de pesquisa, um projeto, e assim, é impressionante. É como se fosse um mundo surtado. E quando eu falo isso... É assim mesmo, é literalmente o mundo falando, não, você não tá falando isso. Quando eu falo isso, o pessoal assusta, mas a realidade é que, assim, existem homens e mulheres sérios, bons, chorando sozinho. E assim, e eles dizem muitas vezes assim, mas eu não posso ter uma manifestação de fraqueza. Eles entendem como manifestação de fraqueza. Exato. E a gente começa a perceber agora, talvez que eu tenha aprendido um pouco mais sobre emoções, que não é bem assim. A própria palavra fala sobre o cuidado que nós temos que ter sobre nós mesmos. Exato. E a gente acha que a gente tem que estar sempre ali sustentando sem se alimentar. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É interessante quando a gente fala disso, que não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. E tem uma frase que eu carrego comigo, que quanto mais íntimo de Deus você se torna, mais humano você é. Então, isso que o mundo e a cultura vai pintando enquanto fraqueza, porque a gente precisa entender que a igreja, ela não é parte do contexto mundano, mas ela está alocada, por enquanto, num mundo que tem uma história. E que essa história vai sendo instituída e vai sendo desenhada de uma forma que vai sendo influenciada, né? A gente poderia estar aqui tomando Coca-Cola, mas há alguns anos atrás, se você colocasse aqui uma garrafinha de Coca, peraí, Coca-Cola é alô diabo, ao contrário. Essas coisas. E não vai, porque é o suco do capeta, por exemplo. De onde vem isso? Né? Entender essas questões históricas nos faz entender que muitas das barreiras que pastores e líderes colocam são frutos exatamente de crendices populares, muitas vezes. É aquilo que a gente chama de psicologia de pensamento instituído. O que é um pensamento instituído? É aquilo que eu acredito e não questiono mais. Era o famoso, não toma suco de manga com leite, porque ele vai fazer com que você passe mal. E eu nunca esqueço que eu estava ensinando isso uma vez numa aula, gente, há coisa de um ano atrás. E a pessoa falou assim, aí todo mundo... Aí uma aluna ficou vermelha, a gente falou, o que foi, fulano? Ela... Gente, não passa mal? 2023! E aí e a pessoa acreditando. Ela acreditava. Por exemplo, e isso fica. Eu lembro que meu avô falava assim, não come mortadela, porque comer mortadela demais te deixa burra. E ele falava isso porque mortadela era um embutido e que ele não queria que a gente consumisse. Até agora eu como mortadela com equilíbrio, sabe? Assim, eu pego uma fatia, eu vejo aqueles lanches de São Paulo, que vem um monte. Aí eu fico assim, da onde vem isso? Eu sei que agora vem de uma questão instituída. E aí, eu não estou fugindo do assunto, não. Paralelamente, existem assuntos na igreja que são instituídos como uma realidade e que muitas vezes as pessoas colocam como uma realidade bíblica e que não é. Uma realidade citam até o versículo. Citam o versículo para isso e acabam convencendo pessoas. E acabam convencendo líderes. E acabam convencendo outros. E outros. E a gente entra num ciclo. Crer é pensar, gente.
Quando você crê e você começa a pensar, você começa literalmente a entrar a entender o quanto esse pensamento ele é instituído, o quanto esse pensamento ele é fruto da tua crendice popular, o quanto a sua mortadela deixava burra, mas o outro não deixava. O quanto... Pega isso no contexto de um monte de cabeça pensando na igreja. E aí você começa a entender que essa questão da humanidade está aqui, e só que a nossa racionalidade, a nossa inteligência nos faz ter capacidade. Aí é uma capacidade que o Senhor nos dá de sair da zona de conforto o tempo inteiro e se transformar conforme a renovação do entendimento. Renova o entendimento, renova. É o tempo inteiro. É botando aqui na mão, é verdade. Tanto uma verdade, uma coisa simples como mortadela deixar burro, como uma coisa de será que eu tenho que viver desse jeito? E renovar meu entendimento acerca disso. Romanos 12:2 dá a receita. E por que a gente não vive a vontade plena de Deus, boa, agradável e perfeita? Exatamente porque a gente não faz isso. E a gente se transforma, não se conforma com o mundo. Isso a gente já faz, não se conforma com o mundo. Mas a gente não se transforma. A gente não se conforma e fica parado. Verdade. É um movimento constante de sair da zona de conforto. Se a gente sai da zona de conforto, se eu sair da minha, você da sua, a gente começa a experimentar a vontade de Deus para nossa vida. Eu falo que a gente fica menos chato. A gente fica menos cético acerca das coisas. A gente começa a entender quando a gente simplesmente não tá legal e tá tudo bem, olhar e falar assim, Mari, hoje eu não tô bem. Você pode ministrar a palavra? Nossa, mas é um culto de domingo. Mas a Mari, eu não sei se é pastora ou não, mas assim, mas a Mari não, vamos supor, a Mari não é pastora. Mas ela ainda não, mas pode ser profético isso. Mas ele chamou pelo nome. Ela apelido. Mas ela pode. Por que ela não pode? Né? E eu acho que Deus está despertando isso hoje em dia. Existe uma bolha que está muito hypada hoje em dia, né? Mas existe uma galera que quer simplesmente viver a vontade de Deus. Se desconstruindo. Tirando PR, tirando apóstolo, tirando presbítero. Saindo de um pedestal, né? Sai. Porque senão vai se criando essa imagem de que pastor não pode ficar triste. E aí o fruto hoje em dia ninguém quer ser pastor. Né? A gente tem um pastor Carlos que é pastor de 3 igrejas. A pessoa quer tanto ser isso que ela não quer mais ser humano. Ela não é mais um bom pai. Não é mais um bom esposo. Ela começa a desonrar as pessoas, ela começa a destratar as pessoas e ela começa a ser fruto de um sistema. É isso que a gente se torna uma pessoa amarga, na realidade. Ela não se autoajuda, ela não se ajuda ou não procura entender quem ela é. Exato. Então ela vai achar assim, eu tô aqui, eu sou um Superman da vida, não preciso de ajuda e se torna uma pessoa difícil de lidar. E se meu avô tivesse vivo, ele falaria, ela tá comendo muita mortadela. Tá comendo muita mortadela, porque tá acreditando numa coisa irreal. É verdade. Não adianta. Se você se colocar num pedestal, Deus vai te tirar. A sua família te tira, né? Totalmente. A sua humanidade te tira. A sua família, porque a família vai ser a primeira que vai perceber que você é uma coisa fora de casa e uma coisa dentro de casa totalmente diferente. E uma das coisas que, infelizmente, atrapalha muito hoje é a questão do mundo digital. Da possibilidade de você ser uma coisa assim por trás de um comentário e de você se despir completamente da... Graças a Deus, eu pude dizer que o fulano de tal está fazendo tal coisa. Mas eu estou fazendo a mesma coisa quietinha aqui. Então, esse é um processo psicológico que a gente chama de projeção. Você aponta no outro para esquecer de você. E a rede social, ela se baseia hoje em dia nisso. Numa vida editável, né? Exatamente. Você faz cortes bem... Então, agora é muito mais fácil você apontar o pecado do que você amar o pecador. Tá muito Isso é muito sério, isso é muito sério. E falando das redes sociais, já que você citou, eu acho que uma das coisas também que você que faz parte de você assim, é que você é uma comunicadora, né? Eu acho que você se encontrou nisso também, aquele oco que você falou que tinha, acho que Exato. Você é uma comunicadora, né? E as mídias sociais é legal, porque aí quem tem essa facilidade já é mais um canal que usa para conseguir propagar. Eu muito, viu? Sério? Muito, muito, assim, num nível que vocês não têm noção. Eu falava, não, eu não quero entrar nesse meio, pelo amor de Deus.
né? Mas aí Deus foi, né, alinhando caminhos. Depois desse processo que eu vivi com Deus, assim, dessa chamada, dessa chacoalhada, eu falei, não, vou começar a ouvir a voz de Deus nesse sentido, assim. E aí foi quando o meu Instagram dobrou de tamanho, e tudo aconteceu de uma forma muito orgânica, assim, né? Mas é interessante falar dessa questão de comunicação, que foi uma das coisas, por exemplo, que Deus precisou desconstruir em mim, porque quando eu era adolescente, eu não era comunicadora. Sério? Eu era a exagerada, a que falava alto, a escandalosa, a que sorria muito assim, a que, por que fala com a mão? Ah, mas é Aparecida. Ah, mas gosta de se vestir diferente. Aí você passou por terapia para resolver isso? E hoje em dia a gente vê isso, sabia? Quantas pessoas a gente vê no consultório que, por exemplo, eu conheci uma pessoa que teve problema vocal, porque ela falava num tom e Deus tinha um propósito para que ela falasse ali. E ela foi segurando tanto que ela teve nódulos na garganta. Olha. Por não se aceitar como se é. Sim, existem pessoas que falam baixo, existem pessoas que falam alto. Hoje em dia eu já falo, gente, não tem jeito. O meu microfone é lá embaixo, assim, ó. Não adianta. Se você colocar meu microfone no talo, vai estourar. Por quê? Porque eu sou assim, porque eu falo, porque Deus me fez dessa forma. Então, a rede social foi só um plus daquilo que eu já vivia. E aí, assim, foi algo que foi orgânico, porque os meus alunos foram me colocando nesse lugar, né? Todo mundo incentivando, né? Postando. E aí eu comecei, o que eu preciso fazer? Eu não tenho tempo de cuidar do Instagram. Aí comecei a receber proposta para podcast. Não vou, porque eu amo falar. Aí ia no podcast e ficava 3, 4, 5 horas de conteúdo. Todo mundo, você tem noção quantos cortes que dá para fazer? Corte? O que é isso? Vamos lá. E aí eu comecei eu mesma fazer as coisas e começou assim, Deus começou a falar assim, eu tô aqui. É uma nova forma de você cuidar de pessoas, é uma nova forma de você pastorear, é uma nova... Tá aqui, ó. Tá nisso. Porque você vai atingir pessoas que talvez você nunca veria na sua vida. Talvez não. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma missionária também da Europa, que eu olhei pra mim. Aí ela falou assim, eu estou vinculada a um devocional, além disso eu participo semanalmente de um devocional chamado Aprendendo com Ela, muito legal, e que tem pessoas do mundo inteiro. E eu gravo os devocionais, uma vez por semana posto lá, e essa pessoa pegou o meu número de telefone e ela falou, você tem abençoado muitas vidas aqui na Europa, eu posso colocar os seus devocionais no Spotify, aqui, não sei o quê... Eu falei, gente, quem que é essa pessoa? E ela mandou um áudio de 10 minutos. E eu falo isso pra glória de Deus, não é pra mim, não. Falando quanto palavras pontuais. E eram falas minhas que ela dizia. Você falou tal coisa em tal lugar e me abençoou aqui. Tem uma irmã que tem um testemunho na Europa. Que legal. Então, assim... É o poder da rede social da ali, rede social. né? E o quanto ela é vinculada a um propósito correto, ela cumpre esse propósito e ela abençoa. O que você precisa entender é que se aquilo que você está fazendo na rede social está tendo um fruto e esse fruto é bênção, está tendo um fruto e esse fruto é maldição para você, é comparação, disso aqui, para. Você está no lugar errado. E aí eu fui entendendo isso, aí foi onde... Eu fui entendendo também que eu precisava comprar um telefone melhor, que eu precisava... O que era um aplicativo de corte. Eu fui entendendo algumas coisas que faz parte, né? Sim. Separei a questão do meu Instagram pessoal do Instagram profissional e tal. E aí Deus tá fazendo. Tem toda uma trilha, né? Tem. Isso é bem bacana. A gente o pastor Carlos, a gente tá engajando mais. Uma coisa bem bacana, né? Nós falamos bastante sobre a questão de humanização, né? Acho que isso é um assunto muito latente com você, mas tem uma parte da sua história que eu acho que isso encaixa bem bacana, que é a parte da Valentina. Você pode falar pra gente esse processo sobre a questão da adoção? Já vou dar um spoiler do que você vai falar. Como é que funcionou, né, essa situação toda? Como que ela chegou? Porque eu sei que é uma história muito bonita, Sim. né? E assim, cada dia era um dia novo, até hoje, cada dia é um dia novo, né? Ela teve meia adoecida semana passada, eu percebi a atenção que você dá para ela, isso é muito admirável. Dá uma palhinha pra gente sobre isso. Bom, como eu falei, a Valentina, ela não nasceu de mim,
mas ela nasceu para mim. A Valentina é fruto de uma promessa também, é aquilo. Natália, mas tudo ligado ao sobrenatural gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Aceitem. Tem uma outra história. Exato. Não tem. Nossa, mas tá chato. Deus é assim. E é a coisa mais legal do mundo, não é chato, não. Eu tive a Valentina, a visão dela em 3 sonhos. Quando eu comecei a namorar, quando eu noivei, e eu lembro que eu sonhei com a Valentina com o parto dela. E eram sonhos muito específicos, assim. Era um parto dentro de um apartamento. E aí tinha uma escadinha de 8 crianças. E ela, no processo dela, ela é a 7ª de 8 filhos. Olha. E aí eu lembro que eu subia uma escada, assim, era um apartamento verde. Aí eu via aqueles cabelinhos enroladinhos, assim. E era uma casa muito suja, assim. Mas a pessoa... Eu só batia na porta. Eu sabia que era lá. Eu subia, assim, batia na porta. Essa pessoa só fazia e falava assim, não é meu, é seu. Entregava a Valentina para mim. E eu tive 3 imagens dela. Eu sabia o nome que eu teria que colocar nela, porque além de Valentina, eu chamava ela no sonho de Clara. E o nome dela é Clara Valentina. E aí eu chamava ela de Clara. E eu falava, vai ser a minha última confirmação. Se o juiz, né, só adiantando um pouquinho, se o juiz liberar que eu altere, porque ele não altera nome, né? Uhum. Se liberar que eu altere, eu sei que foi tudo preparado. E foi uma das liberações que eu tive. Foi de acrescentar o nome dela. Eu não podia. E aí eu lembro que tudo foi muito assim, não foi algo assim, então tá, a gente não pode ter filho por conta disso, vamos sofrer e vamos... Não, eu já sabia que eu não ia gerar. Eu já sabia. E não era um saber, era um saber desde a adolescência, assim. Porque eu via barrigão, eu falava, ai, como eu quero. Não, eu quero ser mãe. Mas eu sei que eu não vou gerar. Então era algo que Deus já estava no futuro preparando. Já está trabalhando na sua vida desde sempre. Exatamente. Né? Então, esse processo de não poder gerar biologicamente falando, tanto da minha parte como da parte do Emílio, já era algo que... Por isso que eu falo, né? Deus, ele é demais. Deus, ele já tinha dado toda a estrutura, porque ele sabia que em 2017 ia nascer um cotoquinho e que ela era minha filha. E que ela precisava estar na minha história. Que ela precisava estar no meu caminho. Mas, para isso, ele precisou lá em 1995, nos anos 2000, colocar em mim que eu não ia gerar filho. E aí, esse processo aconteceu. E eu nunca quis ser mãe. Eu quis ser mãe, mas eu nunca quis gerar. Tá? Aí, casei. Aí teve esse processo da psicologia. Só que nesse contraponto, eu entrei com o processo de adoção, né? Só que era algo que, assim, gerava tanta paz no meu coração. E eu e o Emílio, a gente colocou assim, cada sim que a gente receber por parte da vara da infância, vai ter um mês que a gente vai viver da gestação. Tudo bem? Tudo bem. Foram 6 anos. E aí eu falo que eu recebi até os 8 meses, tudo muito tranquilo. Dos 8 para 9 meses, demorou uma semana, passou 9 meses em uma semana. Porque eu recebi a ligação da vara da infância também em novembro, dizendo, olha, de uma professora minha. Foi minha professora da faculdade. Ela é psicóloga da vara. E eu ainda brinquei, falei assim, ô fulana, o que você tem pra mim? Qual o BO que você vai me colocar? Porque ela sempre me colocava pra fazer palestra em escola, com aquelas crianças correndo e tal. Aí ela falava assim, não é não. Ó, Natália, a sua filha chegou. Olha. E foi no meio da pandemia, foi sem projeção nenhuma. A gente tinha recebido naquela semana um feedback muito negativo, dizendo que ia demorar muito. Mas, ao mesmo tempo, depois daquele feedback, eu acho que Deus olhou e falou assim, não, deixa eu apressar. E aí o juiz fez uma juntada, tudo acontecendo naquela mesma semana, depois a gente ficou sabendo. O juiz fez uma juntada com todos os técnicos, falando assim, não é justo. Existem crianças em abrigo, com perigo de contrair Covid-19, e existem pais dentro de casa, com casas prontas esperando esses filhos. E vocês estão em casa fazendo o quê? Vocês têm tempo, vocês são concursados, vocês podem trabalhar. O juiz lá de Mogi fez isso. E aí depois a gente ficou sabendo pelas técnicas, que foram exatamente essas palavras que ele deram. E aí eles fizeram uma força-tarefa. E aí nisso, eu saio do lugar 76º na fila de adoção e vou pro primeiro
por uma peculiaridade específica da Valentina para encontrar com ela. E aí, quando eu chego quando eu recebo essa notícia que ela tinha chegado, aí passou 2 dias e eu vi a foto dela. E aí eu lembrei do sonho. Ai. Era a menina do sonho. Era ela. Cabelinho enroladinho, assim, black powerzinho, assim. E eu olhei e falei assim, ela. E eu só conseguia chorar. Falei, meu Deus do céu. Aí, 2 dias depois, eu fui buscar ela. Ai. Só que eu achei que eu ia buscar para ficar um final de semana. Aí que entra os processos de Deus mesmo. Eu encosto o carro, eu morrendo de medo, porque daí eu entrei numa crise. Olha só, psicóloga, já... Aí eu entro na crise, essa menina não vai me amar. Depois de toda essa confirmação, eu lembro que eu tava na pia, lavando louça assim, e aí eu comecei a chorar. Emílio, por que você tá chorando? A gente já tá sem dormir, tudo bem, você tá emocionado. Eu falei, não vai gostar de mim. Porque não sei o que, porque é muito difícil. Mas você acredita que eu também pensei a mesma coisa. Achei que meu filho não fosse gostar de mim. Tanto é que quando a enfermeira veio trazer ele na maternidade, ela falou assim, você quer pegar ele no colo? Aí eu, não, obrigada. Aí o babá falou assim, ué, você não vai pegar? Aí eu falei assim, ele não vai gostar de mim. Até hoje, quando ele só quer ela, eu falo, vai. Foi falar que ele não ia gostar de você, agora não desgruda. E acho que toda mãe passou por isso. E aí, o Emílio falou assim, olha, eu achei que você tava chorando por desespero, porque a gente tava 4 dias sem dormir, porque ela não tinha... Eu não tinha roupa, pra ela não tinha um quarto arrumado, não tinha nada, gente. Eram 6 anos e a gente deixou na vontade de Deus. E foram literalmente 7 dias que me separou. De 9 meses de gestação, assim, pra ela nascer. Então, não tinha nada. Não, a única coisa que vinha na minha mente é isso. Ela não vai me amar, ela não vai gostar de mim, ela não sei o quê. E aí que eu falo, é a humanidade gritando. Porque uma psicóloga, uma pessoa que crê nas promessas de Deus, e eu tava chorando de soluçar. É maior que a gente, às vezes. Assim, eu sou humano, isso é bom. Humano, exatamente. Só que daí, quando eu entro, eu lembro que foi numa segunda-feira, 10 horas da manhã, que eu fui buscar ela no abrigo. Eu lembro que a gente encostou o carro assim, aí eu só vi um cotoquinho assim, com uma tutora assim. Eu não precisei chegar nela. Quando eu abri a porta, ela veio com um jeitinho Valentina de ser, ela estendeu a mala e falou, vamos embora. Gente. Ai. A minha perna tava tremendo assim, a minha perna parou de tremer na hora. É como se Deus estivesse falando, eu não tava preparando você, eu tava preparando ela. Ela tem 2 anos de idade. Mas eu tava preparando ela. Aí ela pulou no colo do Emílio. E aí, 1 hora depois, ela nos chamou de mãe e pai. Ai, meu Deus. Quando a gente achou que a gente ia ficar com ela só no final de semana, o juiz já tinha dado o termo de guarda para fins de adoção e ela nunca mais saiu de casa. E aí, eu lembro que ela pegou assim, ela tinha uma mochilinha roxa, e aí ela abria a mochilinha assim, e do jeitinho dela, ela falava, eu vou embora, eu vou pra casa. Eu ficava assim, olhando, assim, ela está falando que ela está indo para casa com o pai e com a mãe dela. Mas ela nunca me viu e ela tem 2 anos e a mãe sou eu. E eu me segurando ali. E eu ficava assim, meu Deus do céu. E eu lembro que foi um processo que eu abria o olho, claro que ela não tinha cama, né, gente? Pandemia, demorava para chegar as coisas, ela não tinha nada. Então ela dormia no meu meio, assim. Eu lembro que eu ficava assim, ó, olhando, eu abri o olho e ficava assim, ó, olhando e falava, gente, é real. Eu sou mãe, né? Ela tá aqui. Só que quando ela sai do abrigo, né? Antes disso acontecer, ela sai do abrigo. E não fui eu que falei pra ela, ó, eu sou sua mãe. Eu lembro que eu levei ela no McDonald's. Aí ela tava assim, ela falou assim, mãe, me dá uma batata. Ela já partiu dela, né? Peguei a batata e fui pra onde? Pro banheiro chorar. E ali eu chorei copiosamente. E aí depois, Deus só foi mostrando, assim, os planos dele e ela sabe, né? Todo mundo fala assim, quem que falou? Deus. Ela estava familiarizada, impressionante. Ela sabe. Ela sabe porque depois, olha só, né, como é que são as coisas. É um outro milagre que eu vivi, eu tive um tumor, né, na minha parte uterina e eu tirei, eu sou esterectomizada, eu não tenho útero, não tenho nada no aparelho reprodutor. E só que isso aconteceu, né? Esses tumores apareceram depois que a Valentina chegou. Só que ainda assim, a gente entra num dilema muito grande, enfim. E só que eu lembro que uma vez que eu tava passando por muita dor, e aí ela olhou e falou assim, você tá com dor na barriga, mãe? Eu falei, tô, filho.
Ela falou assim, tem neném aí? Eu falei, não, filha, você é meu neném, você acabou de chegar. Eu brinquei com ela, né? Ela falou, mas eu não nasci da tua barriga, não, nasci do teu coração. Ai. Já está se formando uma mini psicóloga. Você tá passando com ela na terapia. E aí, esse dia a gente tava tomando café, aí ela virou e falou assim, ela tem 6 anos, a minha mãe, eu saí do coração da minha mãe. Jesus me guardou no céu, eu saí do coração da minha mãe. Mas eu quero gerar. Nossas histórias não são iguais. É 2 filhos. Olha o senso de família que ela já tem. Olha que legal, né? Exatamente. E ela é um milagre. A Valentina, ela é um milagre construído e ela é a prova Daqui a pouco, com 7 anos, ela já tá pregando. Tá pregando. Seguiu os passos da mãe. Sério? Seguiu os passos da mãe. Ela já fala, mãe, eu tô na escala. Tô na escala hoje. Ai, mas igrejeiro é assim, né? Não tem jeito. A gente precisa de uma escala, né? É dependente do escala. Onde que eu tô esse domingo? Exatamente. O que eu vou fazer agora? Exatamente. Ah, que legal. E aí é parte também, né, da nossa história, que a gente tem que ficar cortando aqui, porque se fosse contar cada detalhezinho de cada história, a gente se perde no meio do caminho. Mas é uma história marcada por Deus. É só Deus que faz essas coisas, gente. A gente não faz. E para vocês acompanharem, tem as redes sociais da Natália. A gente vai deixar aqui nas informações para vocês acompanharem mais do trabalho, da vida da Natália. Que, como vocês viram, é uma aventura. Tem muita coisa para falar. Coisa. E fora que a gente não falou. É verdade. Bom, mas a gente queria agradecer muito a Natália, a disponibilidade dela, né? Com esse tanto de compromisso estar aqui com a gente hoje. Né? Muito bom, a gente agradece. E você que ficou com a gente até aqui, curte esse vídeo, compartilha, comenta, né, o que você achou. Né? Foi um papo muito abençoado mesmo. Né? Tava até me segurando as lágrimas aqui, você contando. Então, compartilha esse vídeo, né, com o grupo da sua igreja, né, para você também entender um pouco mais. É muito legal. Agradecer de novo. E para encerrar também, sempre, né, queria pedir se o pastor podia fazer uma oração. Bora lá. Pela gente. Deus, nós somos gratos, ó Pai, pelas nossas vidas, pela vida e pela história da Natália. Nós agradecemos por esse momento e sabemos que ela redunda em outras vidas e abençoará vidas. Nós sabemos disso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, até a próxima.